Gente, quem tiver Bíblia pode abrir, se quiser, porque eu vou ler, no livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 6. Não é esse o tema principal da palavra, perdão, capítulo 6, versículo 12. Eu vou voltar no 6 depois, mas eu queria comentar. Eu acho que a melhor introdução para essa palavra de hoje é exatamente esse versículo aqui. E a palavra do Senhor diz assim: não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, deixem marcado aí Hebreus, no capítulo 6, mas vamos lá para o livro de Efésios, no capítulo 6. É bem pertinho. Alguns livros antes, capítulo 6, no versículo 12. Esse versículo aqui, a primeira vez que eu ouvi, que me impactou e que eu nunca mais esqueci, foi numa livraria. Minha mãe sempre me levava na livraria, ela fazia o site de uma livraria evangélica, muitos milhares de anos atrás. E a gente não tinha tanto acesso a livros quanto a gente tem hoje, a gente tinha que ir comprar. E aí ela ia conversar com o dono da livraria, eu ficava sentado nos bancos e ele deixava eu abrir e mexer em todos os livros da livraria. Se eu quisesse ler tudo, eu lia tudo. E aí uma dessas vezes eu estava mexendo e eu achei um livro chamado Este Mundo Tenebroso. O 1, o 2. E aí eu sempre achei estranho que existisse um livro de terror de crente. E pode? Irmãos, se vocês tiverem tempo, leiam esse livro. Vocês vão ver que pode, e esse livro de terror é a nossa vida. É o nosso mundo. É o nosso mundo que a gente sente, mas não vê. São as batalhas espirituais que acontecem na sua vida e você não sabe por quê. Eu lia a primeira vez, eu já lia muito, mas eu engoli o livro 1, eu engoli o livro 2, e aí depois aquele versículo, capítulo 6, versículo 12, ficou martelando a minha cabeça o tempo todo. E a palavra do Senhor diz: pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Outras versões dizem contra a carne nem sangue, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão ou este mundo tenebroso. Tô arrepiando. Parece engraçado, mas eu vivo isso assustadoramente dentro de mim. É uma batalha que eu vivo constantemente. Por quê? Porque tem dia que eu não acredito, hein, mamãe? Que o que está acontecendo comigo tem nada a ver com o mundo espiritual. Mas aconteceu uma vez, algumas semanas atrás, uma irmã lá de Águas Lindas tentou um suicídio. E quase teve êxito. Pesado, o pastor ligou para mim, eu conversei com as pessoas, eu fui visitar a irmã. No dia que nós fomos visitar ela pela primeira vez, na volta, a Kombi foi apreendida. Naquela mesma semana, não teve uma mudança de tempo extrema como teve hoje. Minha imunidade foi lá para baixo, eu comecei a passar mal. Não me sentia bem de jeito nenhum. Labirintite atacada, o nariz escorrendo o tempo todo, mal conseguia sair de casa. E a gente pode só dizer que essas coisas são coincidência. Ou você pode entender que existe uma batalha espiritual tremenda para que aquela vida se perca, para que as vidas lá do nosso ministério em Águas Lindas se percam. E Satanás
tá brigando e ele vai bater a torta e a direita. E pega a nossa saúde, e pega as nossas finanças, e pega na Kombi, e pega nos nossos filhos, e pega nos nossos parentes. E alguém que é seu parente, que às vezes é sempre muito gentil, te dá uma alfinetada, te dá duas e você não sabe por quê. E aí eu pergunto, alguém aqui duvida das tristezas que existem nesse mundo? E a gente pode citar as nossas que a gente vive todos os dias, né? Nossas lutas com os cônjuges, com os amigos, com os irmãos, com os parentes, nossos pais, nossos filhos, nossas discussões no trabalho. Tem várias coisas que nos afetam emocionalmente, né? Mas a minha pergunta ela é mais ampla e talvez pior, porque para algumas pessoas é até argumento para dizer que Deus não existe. E a fome? Gente morre de fome todos os dias. Por que que existe fome? Por que o nosso país é mergulhado em corrupção? Toda essa confusão que a gente tem visto em política, ela tem o cerne dele, parece que na corrupção, não é? Talvez se a corrupção fosse menor, a gente entendesse de fato os problemas do país, mas a gente não consegue entender. Lobby entre políticos e empresários e alguém botando a mão no que não era para botar e aquela coisa toda. Por que que existe guerra? E aí, antigamente a gente falava de guerra, parecia uma coisa muito distante, né? Não, a última guerra que teve a Guerra Fria na década de 60, 70. Não, 50, 60. O 40, Segunda Guerra, 50, 60, Segunda Guerra Fria, não é? Mas agora a gente está vivendo uma guerra aqui, acontecendo, ainda que não acabou, e muitos de nós esquecemos. Foi declarado paz na Ucrânia já? Não. Está acontecendo, está. E a gente vai tão no nosso dia a dia que a gente esquece que tem guerra acontecendo, gente levando tiro e morrendo por causa de países. Porque uma coisa quando você fala, a guerra civil no Brasil que acontece no Rio de Janeiro é uma questão social, tem a ver com a fome, tem a ver com preconceito, tem a ver com desigualdade. Mas o que está acontecendo na Ucrânia, não está. É só uma questão de governo contra governo. Por que que existe guerra? Por que existe fome? Por que que existe corrupção? Por que que existem injustiças? Tantas e tamanhas. E aí, eu começo a me perguntar se o meu mundo de hoje tem guerra, se o mundo dos meus pais tiveram guerra, dos meus avós tiveram guerra, da minha bisavó teve guerra. Que mundo os meus filhos vão viver? Que mundo nós vamos viver no futuro? Que mundo é esse? Eu queria que, Mateus, se você puder abrir no 1 João, capítulo 5, versículo 19. Mas aí, eu trago a pergunta assim, será que todas as situações que estão acontecendo no mundo nosso, elas não têm herança, elas não têm origem no mundo espiritual? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que Deus permite que nós vivamos no mundo de tanto sofrimento? Lê para mim, por favor.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, e o seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. João está falando que existe um mundo, nós estamos nele, e só existe um Deus verdadeiro. Mas qual que é a frase aí que pega? É que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo pertence ao príncipe desse século. Por que que o mundo pertence ao príncipe desse século? E aí, enquanto eu estava pensando, eu percebi que desde o início, Satanás nunca roubou nada da gente. Você sabia? Não é estranho? E parece, quando a gente fala, o mundo tem guerra, o mundo tem aflição, o mundo jaz no maligno, mas o jaz do maligno não significa que Satanás roubou o mundo de nós. Quer dizer que o mundo está deitado no maligno, descansando no maligno, entregue para o maligno. E se você olhar o que acontece com Adão e Eva, lá nós tínhamos tudo e Satanás deu uma opção. Satanás, ele não tomou, ele não mandou, ele não botou uma arma na cabeça de Eva naquele momento e disse: se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou matar o seu marido. Não foi isso que aconteceu. Ele dá uma opção. Olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. E aí, se você olha o que acontece com Caim e Abel, Satanás nem... É óbvio que existe um mundo espiritual acontecendo, uma guerra. Satanás está no ouvido de Abel, de Caim, com certeza. Mas não é citado o nome de Satanás em nenhum momento. Tem Caim, tem Abel, aí os dois dão uma oferta, um dá de coração, o outro não, e Deus fala: eu não gostei tanto assim da sua oferta, porque não foi dada de coração. A oferta do seu irmão, eu me apresso. Eu dou apreço a essa oferta. E aí, por ciúmes, o primeiro assassinato acontece. Mas não é porque Satanás mandou. Não tem nem a frase que Satanás falou com Caim. E se você for observar durante todo o período da humanidade, isso inclui a sua vida, Satanás, ele nunca te mandou fazer nada. Sempre foi te dada uma opção. Isso significa que a guerra contra Satanás, desde o início, ela não acontece por coisas que foram tomadas de nós, mas por coisas que nós entregamos. E é por isso que o mundo não foi tomado pelo maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo foi entregue para ele. Ele só te deu opção. Por que existe fome? Por que existe guerra? Porque foi dada a opção. Nenhuma guerra precisava acontecer. A fome não precisa acontecer se você analisar a quantidade de comida que tem no mundo e a quantidade de pessoas que tem no mundo. E eu vou dizer, é por isso que a conversa do socialismo e do comunismo ela é tão bonita, porque aí não depende da sua decisão. Você sabe por que é bonita? Porque alguém vai dizer assim: você vai comer tanto, o seu dinheiro é tanto e você trabalhe o que você quiser trabalhar. E eu não preciso me preocupar com a fome do outro, porque o governo vai lá e vai resolver isso. Eu não tenho que pensar. É bonito porque eu não tenho responsabilidade pelo conforto ou a vida do outro.
Mas não, a gente continua entregando lentamente as coisas para Satanás. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, eu vou provar para vocês que nós perdemos uma coisa que nos foi entregue. No versículo 26 diz, e aí ele disse, agora nós vamos fazer os seres humanos que serão como nós e parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que arrastam o chão. E aí a frase importante aqui é, eles terão poder. Em outras versões, eles terão domínio. Nos foi investida a autoridade sobre todos esses seres. O mundo pertencia. Acima de todos os nomes e abaixo apenas de um naquele período. Sabe quem lembra essa história? Alguém conhece José? Pastor Jean adora. Deve ter pregado, metade das pregações foram José. Ama essa pregação. E é uma boa razão, ela é muito importante. A vida de José como governador é a mesma que a nossa. Apenas Faraó no topo, apenas o rei dos reis acima da gente. Abaixo de nós, todos os outros. Nos foi investido autoridade, poder, domínio sobre todos os seres da terra. E nós não temos mais hoje. E se você ler na Bíblia inteira, em nenhum momento Satanás arranca isso de você. Ele nunca te arrancou a sua autoridade. Você entregou a sua autoridade. Alguém antes de você entregou essa autoridade continua investida sobre cada um de nós. Mas nós continuamos entregando. E aí eu pergunto, o que foi que aconteceu para que nós entregássemos essas autoridades? O primeiro exemplo aconteceu com Adão e Eva. O pecado. O pecado é a escolha que eu estava falando. A escolha do pecado é a entrega da autoridade. A escolha do pecado é a entrega da autoridade. Você perde a autoridade, você perde o seu domínio, porque você escolhe o pecado. Às vezes parece difícil, porque quando você fala, nós temos o reino dos céus, e você tem que cumprir essas regras, e aí se você cumprir essas regras, você entra no reino dos céus. E não é isso que a palavra do Senhor diz. Não é, você se enganou. Você se convenceu de que era isso que estava acontecendo. Não, existe uma autoridade já investida, o reino do Senhor já existe, nós oramos isso no Pai Nosso. Se você não sabe fazer uma oração, eu tenho certeza que todos sabem o Pai Nosso. Que seja feita na terra assim como nos céus, e nós já oramos isso. Essa autoridade acontece, essa autoridade existe. E aí você se convenceu que para receber essa autoridade eu precisava chegar lá. Não, você já tem essa autoridade e você entrega a Satanás pela escolha do pecado. E aí eu vou dar um exemplo. Para vocês entenderem que por enquanto eu estou falando, parece muito distante, né? Assim, como eu entrego? Pastor, eu nunca entreguei. Pastor, eu nunca pensei nisso. Pastor, é óbvio que se eu pudesse ser uma autoridade sobre essa terra, filho dos reis, e eu dissesse, tem 1 milhão na minha conta, era para ter 1 milhão na minha conta, por que não acontece? É óbvio que eu não escolhi isso. Muitos dos pecados que eu vivi por falta de escolha. Eu vivi porque eu era pobre, eu não tinha opção. Eu vivi porque eu não tinha estudo, eu não tinha opção. Eu vivi por causa das minhas condições. Pastor, você não conhece o meu pai. E eu vou te mostrar. Presta atenção. Aula de história. A maioria de vocês ouviu essas histórias. Em 1912 aconteceu uma revolução no país que hoje está em guerra, na Rússia. Tinha um rei
que queria toda a comida para ele mesmo. Ele comia do bem e do melhor, e todo mundo lá num local frio, que no verão é frio e no frio é muito frio. Então, diferente daqui no Brasil, se você conseguir comprar uma batata no mercado e uma mandioca não, uma batata doce no mercado ali, você enfia na terra, nasce, brota. Brasil é maravilhoso. Você tem uma terrinha ali em Águas Lindas, vai no mercado, compra uma batata e enfia na terra, ela brota, tá brotando. Eu sei porque eu conheço em Águas Lindas um monte de ovelha que no quintal tem milharal. Brota, a pessoa não faz nada. Mas lá não, lá era difícil. Lá o chão congelava. Então as pessoas passavam fome de verdade. E aí um dia o povo se revoltou e falou assim, eu não vou mais passar fome para esse rei sem vergonha. E eles se levantam e tem aquela revolução. E aí eles vão para o palácio do rei. E aí o exército do rei para diante do povo. O povo vai degladiar contra os soldados. E aí os soldados não encostam no povo. Os soldados viram para dentro do exército do povo, e aí todos vão contra o rei. E aí é a primeira Revolução Russa, aquela bonita. E dela nasce o socialismo, o governo pelo povo, para o povo. Mas essa coisa bonita, ela é transformada aos poucos por uma carta de um homem, um decreto do outro, uma pessoa que sobe ao poder, alguém que tem uma opinião. E aí essa revolução vira uma ditadura. E muita gente continua morrendo nessa ditadura. E muita gente é assassinada nessa ditadura. Só que eu não quero falar de política, eu só quero que vocês entendam que isso aconteceu. Em algum momento eles perceberam, essas coisas acontecem porque nós estamos lutando contra as pessoas. O governo entendeu isso. Vai acontecer conosco como aconteceu com o rei. O povo uma hora ele vai se rebelar de novo e depois eles vão matar o ditador aqui e vai nascer outro. E aí apareceu um homem que percebeu que por mais bonito... Apareceu um homem que, amando aquilo que eu acabei de dizer, que parece bonito, soa bonito, mas não é. Ele percebeu que não adiantava ir contra o povo. Você tem que convencer o povo. E aí ele falou, eu não posso convencer por meio da força. Então nós vamos por meio da cultura. Esse homem chamava Gramsci. E os ensinamentos dele de hoje ainda são aplicados hoje em dia. Ainda tem muitos professores que ensinam coisas para as crianças. Eu não estou falando, de novo, eu não quero falar de política, não é esse o objetivo. A ideia é que vocês entendam que eles entenderam que não existia embate sobre o povo. A ideia não é essa. Não é interessante que haja embate. É melhor que eu convença por meio da cultura, por meio da escola, por meio da educação, por meio dos pais. Discursos bonitos. E discursos bonitos são uma coisa maravilhosa. Hoje a gente vive de discursos bonitos. E eu sou uma pessoa do marketing, eu acho maravilhosos os discursos bonitos. Porque os discursos bonitos convencem a massa de coisas que não são verdade. Eles convencem constantemente nós, hoje em dia, por meio da televisão, de coisas que, porque são mais fáceis, porque soam bem, você acha que é a verdade. Discurso bonito apodrece. Ouçam isso. Discursos bonitos apodrecem, porque o coração do homem é podre. E aí o que acontece? Eu vou mostrar que o Gramsci descobriu, ele só descobriu depois de Satanás ter usado isso por milhares de milhões de anos. Como? Alguém acha... Eu vou fazer uma pergunta, e aí não precisa levantar a mão, se não sentir que eu estou falando para vocês cometer pecado, tá bom? Vamos levantar a mão, mas eu vou fazer a pergunta. Vocês gostam de sertanejo? Pronto, o irmão levantou a mão. Acontece que o sertanejo, como estilo musical, eu vou dizer que aprecio, é bom. O estilo é bom, soa bem, soa bem. Você ouve e você quer dançar.
seu coração funciona melhor, a sua cabeça dispara hormônios da felicidade, dopamina sobre o seu corpo. Isso é comprovado cientificamente. Música muda os hormônios que estão dentro do seu corpo, muda o seu estado emocional, hormonal e, por consequência, às vezes, a sua saúde. Música muda você. Música, sertanejo não tem problema, não é pecado. Não. Ouvir sertanejo não é pecado. Mas aí imagina que num desses sertanejos que a gente está ouvindo, tem uma daquelas... Vou citar uma aqui, vamos ver aqui. Mas você sabe todas mesmo. Aquela. Vamos acordar esse prédio. Não tem essa? Eu não sei nem qual é a ritmo. Não tem essa? Não. Acordar esse prédio. Tá. E aí eu sou crente, eu tô ouvindo a música. O ritmo é legal. Não sei, perdão. Aí a gente fica todo feliz ouvindo a música, mas você que é crente pensa, meu Deus do céu, precisa acordar o prédio? Precisa dessa safadeza? Como um pastor que eu gosto muito fala, tudo o que não é... Como é que é, pastor? Tudo o que não é normal, não é natural, é bestial. Bestialidade. Precisa dessa bestialidade. Precisa. E aí, com certeza, na música, eles não são nem casados, os dois que querem acordar o prédio. E aí, eu sou crente a primeira vez que eu ouço. Aí eu ouço de novo, porque a música é boa. A letra é ruim. Vou fingir que eu não tô ouvindo a letra. 50 vezes. 200 vezes. Aí aquilo que te incomodava, não incomoda mais. Não é que você concorda. Só não incomoda mais. Não incomoda porque acomodou na sua cabeça. Você ouviu tantas e tantas e tantas vezes que aquilo não te incomoda. Aí vamos supor que você está passando por um problema emocional, está se sentindo sozinho, o seu cônjuge não está sendo a melhor das pessoas. E aí você ouve, vamos acordar esse prédio. E aí você lembra daquele vizinho que sai pro CrossFit todo dia de manhã, com a camisa apertadinha. Né? Lá de Goiânia, com aquele sotaque que soa bem aos ouvidos. E aí você vê, e aí você olha para aquele homem e você fala, olha, com todo mundo não, mas com esse rapaz, eu acordava esse prédio. Com todo mundo eu não digo não, mas com essa moça do CrossFit, que sobe na barra e balança assim, já viu os crossfiteiros que balançam assim? Nossa! Eu acordava o prédio com ela. E aí aquilo que te incomodava não incomoda mais, e agora, na exceção, não é com todo mundo. Você não pensa que isso é normal, mas na exceção, acordava esse prédio. E aí da exceção para exceção para exceção, a regra agora é essa. Ué, você saiu de uma pessoa normal para um adúltero safado porque você estava ouvindo uma música de sertanejo? Não quer dizer que o sertanejo seja pecado. É uma coisa que eu adoro falar para as pessoas. Antigamente, os cristãos eram muito mais radicais. Eu cresci com a pastora Kelly pegando todos os CDs dela em 1998 e botando fogo, destruindo e deixando... queimando os livros de histórias do pastor Luciano. Ele era historiador. História não existe! Morte é história! E botava fogo no livro de história. E aí pegava os CDs, dava pra gente, criança pode se divertir com qualquer coisa. Eu não queria ouvir as músicas mesmo, dava pra gente, a gente e jogava longe. A diversão era jogar os CDs. Tanto CD que virou disco voador na minha casa. Os cristãos eram muito mais fanáticos, rígidos, radicais. E aí hoje a gente é contra o radicalismo na igreja. Nós falamos, não, o cristão não pode ser radical, o cristão não pode ser radical. Ouvir música não é pecado, não está na Bíblia que é pecado. E aí eu afirmo
que cristão é para ser fanático, é para ser radical, porque aquilo que não é pecado e causa o pecado também é podre e te apodrece. Se uma música te leva ao pecado, aí você começa a entender. Se para aquele irmão que não come carne, você come carne, na frente dele você não come, porque para ele pode ser pecado. Se para aquele irmão que não bebe, você bebe, você na frente dele não bebe. E eu não estou dizendo que beber não é pecado. Eu estou dizendo que depende, pode ser que para você seja sim pecado. E se para você te leva ao pecado, que às vezes para você não é a bebida, é o seguinte, você vem e passou, eu só tomo uma, e você só toma uma, aí você termina de tomar aquela, você não tá bêbado, você não tá nem altinho. Mas o seu Instagram começa a ficar um pouco mais atrativo do que era antes. E aí você começa a ver o Instagram, e aí você vê aquelas meninas fazem assim, ó, pra mostrar o bumbum. E aí aquelas meninas... Tá filmando. E aí você vê aquelas meninas mostrando... E aí... Mostra, mas não, chega. E aí eu tô falando de uma coisa que um discípulo veio conversar comigo. Pastor, eu tenho essa dificuldade assim e tal. E qual que é a dificuldade? Era jovem, é menino, começa no Instagram, assiste 1, 2, 3 vídeos das meninas pulando. Ativa na cabeça dele um negocinho. E ele vai diretamente para a guia anônima do Google. Pesquisar coisas XXX. E aí ele entra no pecado. Pastor, não é nada. Aquilo, eu comecei com a bebida, mas será que para a pessoa, todas as vezes que você vai para um pecado, você começa no Instagram, talvez seja o caso de você não usar o Instagram. Mas pastor, Instagram é pecado? Não é o que eu estou falando. É que isso para você te leva ao pecado. E aí, não é na primeira vez que vai te levar ao pecado. É hoje, aí sobe. Ó, aí 1, aí 10. Aí 15, viu 100. Mandou para todos os amigos. Uau, que divertido. Haha, risadas. E aí dopamina, fica louco. Vocês sabiam que Instagram deixa doido de verdade, né? Dopamina é vício, igual vício em jogo de azar. E aí a pessoa tá lá. 1, 2 dias, 10 dias, 15 dias. E aí o Instagram é um algoritmo maravilhoso, porque ele começa a saber o que você gosta e o que você não gosta. E por meio das coisas que você gosta, ele começa a te mostrar só aquilo. E às vezes é só uma coisa tranquila. Eu sei que no meu feed, se eu abrir e eu mostrar para vocês, vai ter palavra, comediante e musculação, que é as coisas que o Instagram sabe que eu gosto. E não é porque eu curti, não. Eu não curti uma vez. Eu não tenho o hábito de curtir as coisas, mas ele sabe. Musculação, comédia e pastor. Para mim é isso que vira. Ainda assim, eu evito. Eu sei que o pastor Jean também evita muito. Mas às vezes para você, no seu caso específico, aquilo vira outra coisa que te leva ao pecado. E aí uma vez eu vi um psicólogo, um especialista em psique humana, dizendo uma coisa muito interessante. Ele falou: você acredita, para o entrevistador, você acredita que uma... Como é que é o nome, gente? Que gente que quer melhorar a cabeça faz? Terapia. Uma terapia em grupo funciona? A pessoa fala: acredito, funciona. Temos prova que funciona, né, pastor Luciano? O AA, um dos mais importantes do mundo, usado também em quem tem dependência química. O NA, o AA. O padrão é simples, você junta um círculo, nós conversamos aqui, alguém orienta, e aí, aos poucos, aquela pessoa é retirada da dependência por uma reunião de AA. Terapia em grupo. E aí essa pessoa me perguntou: já que a terapia em grupo funciona, o que você acha que é quando você está assistindo a televisão e está passando aquela cena de novela? E em 1993 tinha aquele homossexual extremamente espalhafatoso. Vocês lembram dele? Aquilo, como escritor,
chama alívio cômico. Você usa ele como ponto de piada, é para dar risada. Certo? Passam-se 10 anos, ele ainda é alívio cômico, mas ele já não é mais tratado como um pária. Ele é tratado com todo o respeito do mundo, ainda como alívio cômico. Eu tô falando 2000 e alguma coisa. Passam-se os anos, e aí aquele alívio cômico não é mais cômico. Aí agora ele é vítima. Aí agora estamos defendendo. Aí agora não ao bullying. Agora não ao preconceito. Passa-se mais alguns anos. E aquela pessoa é o personagem principal da série, da novela. E todo mundo trata aquilo como absolutamente normal e como motivo de se orgulhar. Por que isso aconteceu ao longo dos anos? Porque o motivo é simples. Lá, quando acontecia como comédia, o gay aparecia, os pastores ficavam loucos e diziam que a televisão era do capeta, e tinha algumas irmãs, irmãos que iam assistir a novela e pensavam: o pastor está exagerando, é só uma brincadeirinha. E era só uma brincadeirinha. E aí aquilo que incomoda um pouco, tanto que deixa os pastores dizendo que a televisão era do capeta, incomoda mais ou menos agora. Porque eu sei que é piada. Eu tenho que ser uma pessoa equilibrada. E aí passa os anos, vai mudando esse personagem. E cada vez que isso acontece, pode ter certeza, grande parte da população se incomoda com o que está aparecendo na televisão. Não se enganem. Isso não acontece sem incomodar. Incomoda. Só que quando acontece, te incomoda uma vez, e aí incomoda duas, e aí incomoda três, e você não tem nem pra quem falar que aquilo te incomoda. Os crentes não param de assistir a televisão. Os crentes não se levantam e dizem que é proibido assistir isso, porque o meu filho ainda está acordado e ele está assistindo isso. E aí isso não acontece. Aquilo que incomoda, como com a música, deixa de incomodar. E aí, aos poucos, você, como numa terapia em grupo, vai se acostumando e sendo convencido que aquilo é a norma. Exatamente. Aí temos a origem das palavras normalização, por exemplo. Normalizem isso, normalizem aquilo. E aí você fala, é pecado ou não é pecado? Isso não é se é pecado ou se eu tenho que obrigar a televisão a fazer o que eu quero? Não. Mas eu não assisto aquilo que eu não quero que nem esteja aparecendo dentro da minha casa. Se você permite que isso aconteça, a sua mentalidade muda. E Satanás mudou nos últimos 50 a 100 anos, junto com a televisão, aquilo que todo mundo, que nós éramos maioria cristã, não permitia que aparecesse na TV. Hoje aparece. Você quer ver uma coisa? Eu tô falando de gay, aí o pessoal fica mais assim, então vamos falar de outra coisa? A sensualização das novelas. Vocês conseguem ver que mudou? Claro que já tinha muito antes, mas tá agressivo. Eu tava vendo uma coisa esses dias, a minha esposa ama assistir aquela que é tipo uma novela coreana, uns dorama, que chama dorama. E eu tava notando uma coisa, você sabe quando é que você sabe que o dorama vai acabar, tá perto de acabar os episódios? Quando o personagem principal, ou a mocinha, a personagem principal, beija o par romântico. É um selinho, é um beijinho, um selinho. Ali não passa, não vai para além daquilo. É interessante, eu tô falando 2022, os coreanos assistem uma coisa que não passa de forma sensual nunca, ou quase nunca. Nesse momento eles vão vendo o momento da exceção. Uma série, de vez em quando, o beijinho passa um pouquinho. Pouquinho. E aí depois é um pouquinho mais, e depois um pouquinho mais, depois o beijo é a língua, depois não sei o quê, e a mão aquilo naquilo na mão, e aí aparece, e aí acontece como acontece no Brasil, que tá, não é beijo. Primeiro momento da novela é a língua coçando a goela do parceiro, já joga na cama, todo mundo tira a roupa, e você fala, meu Deus do céu, televisão? 3 da tarde, o que está acontecendo? 8 da noite? E como? Aí eu pergunto. Falei de terapia, né, em grupo. Quem foi que permitiu que isso acontecesse na televisão?
Você acha que a única pessoa que tem autoridade sobre a televisão é o dono? É o diretor? É o escritor da novela? Não, a novela passa o que rende. Televisão vende propaganda. Propaganda se vende mais caro por meio de volume. Volume de pessoas assistindo. Ibope. E quem dá Ibope é você. Pode ter certeza que se aquela novela que tem isso tudo, os crentes que deveriam ser 30% da população não assistissem, o Ibope caiu tanto que eles iam entender que isso aqui nós não fazemos mais. Nos fez perder alguns milhões de reais. A gente fala, eu já vi muito crente falando mal do pastor Silas Malafaia, porque ele abre a boca, ele levanta, ele diz que não pode, e ele vai no governo, e ele não sei o quê, e ele não é deputado não, ele é só um pastor chato. E ele vai, brigue, e o povo fala, não, como é que fala? O pessoal adora falar, os crentes, os outros, não me representa. Não me representa, esse pastor aí, não, os crentes não podem ser assim não me representa. É o único que está fazendo o que você deveria estar fazendo. E por que você não faz? Você entrega o seu domínio e a sua autoridade e a sua posição nas mãos de Satanás. E é por essas escolhas, a escolha da passividade, a escolha de não escolher, que hoje o mundo jaz no maligno. E aí eu sei que parece pouco quando eu falo de novela e eu aceitar alguém beijando na televisão. E aí eu comparo isso com ter guerra e fome. Mas eu estou mostrando que tudo tem um começo. As coisas começaram em algum lugar. E toda vez que elas acontecem de forma brutal, o povo se levanta. E quando o povo se levanta, aquilo deixa de acontecer. Eles entenderam que você não pode deixar o povo se levantar. E aí você faz aos poucos, e os cristãos não entenderam isso. E sabe por que não entenderam? Porque o cristão hoje esqueceu que nós estamos em guerra. Nós vivemos guerra, nós não vivemos paz. Se você compreende que você vive uma guerra espiritual, é contra Satanás, mas o terreno, aquilo que seria nosso, que são as pessoas, a sua família, os seus pais, os seus filhos, os seus netos, os seus amigos, estão se perdendo para Satanás, e a vida está sendo jogada na lama por causa de Satanás. Você entender que perder essa guerra é muito pior do que nós imaginamos. A guerra significa condenação eterna para os que não entenderam, para os que não se converteram. E nós não deixamos isso acontecer mais. Sabe por quê? Que o crente não luta. Sabe, eu ouvi uma estatística, eu vou deixar claro que eu não sei de onde foi um pastor que falou, eu ouvi ele falando, foi só o que aconteceu. Não sei onde ele falou a estatística. Mas acontece que, segundo a estatística, 30% da população que hoje é cristã vai se tornar 4% de cristã na próxima geração. E aquilo me assustou. Porque eu sei por que isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque o crente não se posiciona mais. Hoje eu deixo meu filho escolher. Hoje eu quero diálogo. Hoje eu quero conversa. E aí eu estudo marketing, eu estudo psique humana. Eu sei que uma forma de convencimento é simples. É o seguinte: para o pessoal que é ativista, que é fanático, que é maluco, basta tempo para eles te convencerem. Sabe por quê? Porque você se acredita racional, você se acredita equilibrado. Você acredita que é possível ter diálogo entre as partes. E aquele que não acredita, isso é psicologia, isso é dado. Vocês podem pesquisar. Basta tempo para você que é equilibrado, que é lógico e racional e que pode ser convencido por conversa, seja convencido por aquele que é irracional, fanático, radical. E aí você sabe por que os crentes de antigamente convertiam pessoas e os crentes de hoje não convencem os filhos. Porque o crente acha que radical é feio. Ai, eu não gosto de radicalismo na igreja.
Pois muito provável, grandes as chances do seu filho ir para o inferno. Porque você não quer ser radical. Porque você acha fanatismo feio. Porque você não quer se posicionar. Porque você acha que sertanejo... Eu lembro de quando eu era criança, não se ouvia música do mundo. Nós chamávamos de música do mundo. Sabe por quê? Do mundo. Porque o crente não compactua, não ouve, não conversa com o que é do mundo. E é claro que nós temos que estar no mundo, senão a gente não convence eles. Nós não podemos nos isolar dentro dessas paredes. Mas nós não podemos ser manchados pelo mundo. E é por isso que aqui em Efésios, no capítulo 6, do 12 em diante, nós falamos de armadura. Você tem que cingir os seus pés nos calçados da preparação do evangelho, senão você é manchado pelo mundo. Mas se você é cingido pela preparação do evangelho, o mundo não mancha os seus pés. A couraça da justiça não te permite aceitar as injustiças. Que eu estava perguntando por que o mundo tem injustiças. Porque as pessoas não se levantam. Porque as pessoas têm medo. Porque não é meu problema, é problema dele. Porque eu não quero ter que falar nada. Porque é difícil, é complicado. Porque dói. Eu estou confortável, a minha vida é confortável. Eu trabalho, eu tenho um salário bom. Eu tenho uma casa boa, televisão, iFood. E aí eu vivo nesse conforto e o conforto te corrompe. Satanás entendeu há muito tempo. E a esquerda entendeu há pouco tempo que o conforto te corrompe. E aí é daí que nasce o tal do comunista de iPhone. Porque o conforto te corrompe, os discursos te corrompem. E aí você não quer ser radical, você não quer botar o pé no chão e dizer, eu sou crente. Por que você não bebe? Porque eu sou crente. Irmão, pode baixar a música aí, por favor, tá incomodando, eu não gosto de ouvir isso. Oh, mas você vem no churrasco, então não me chama. Você quer que eu não venha pro churrasco? Se botar, eu não vou gostar. Se botar, eu não vou gostar. Antigamente não era assim? Todo mundo que se converteu na década de 90 sabe que era desse jeito. O crente era assim. Se tivesse, ele não ia. Se tivesse bebida, ele não ia. Vai ter bebida? Então não vou não, tá? Só para não ter problema. Mas aí agora não. Agora a gente é lógicos, equilibrados. Nós somos pessoas cordiais e podemos conversar. Crente é para ser problemático. Crente é para ser lunático. Crente não pode ser racional, lógico, bonitinho, para conversar e convencer. Sabe por quê? Não é seu trabalho convencer e nunca foi. E aí porque você quer se dar o trabalho, se posicionar como um trabalho que não é seu, que é o de convencer, você se põe na posição de ser convencido. E aquele lunático ativista do mundo, ele te ganha. E aí tem aquela sua prima, cunhada, que é crente, mas fala, mas eu acho que não é pecado ser LGBT. Eu acho que não é pecado. Eu acho que a Bíblia ela é ultrapassada. Acho que nós... Tem uma lei, pastor Cláudio vive me alertando dessa lei, que eles estão querendo alterar algumas coisas da Bíblia. A liberdade de alterar a Bíblia. A liberdade. Isso não significa que a nossa Bíblia será alterada. Significa que vão abrir igrejas em que aquele versículo ele é retirado. É só um versículo. E aí você tira um versículo, você tira um livro, você tira um botão, você tira um ponto, você tira uma vírgula. E aí vai aparecer um pastor dizendo, e aí tá na Bíblia escrito, pega a mulher do seu irmão e adultera. Pega a mulher... Isso só aconteceu, foi pro jornal, tá, gente? O Espírito Santo, isso mesmo. Um pastor do Espírito Santo decidiu que a vírgula não era tão importante. Pega a mulher do seu irmão adúltera. Pega a mulher do seu irmão adultera. Nós estamos perdendo a guerra. Nós estamos perdendo os nossos filhos.
Nós estamos perdendo os nossos maridos. Nós estamos perdendo as nossas esposas. E muitos de nós estão se perdendo. Porque esqueceram que nós vivemos guerra e que nós somos soldados. E soldado não dialoga. Soldado não dialoga. Soldado bom, e aí eu ouvi no exército, não precisa ser inteligente. Soldado bom não precisa pensar. Não tem problema ser burro. A única coisa que eles dizem é o seguinte: quanto mais burro, mais forte você tem que ser. Muito burro é muito forte. É só isso. Essa é a regra. Soldado bom não precisa pensar. Sabe por que ele não precisa pensar? Porque quando tá o tiro comendo, você não levanta a mão e fala, vamos dialogar. Não levanta a mão para dizer isso. Espadada na orelha, depois de você levar a primeira, você entende que não dialoga. Mas Jesus, ele curou. Isso, porque o recado de Efésios 6,12 é que você não mata pessoas, porque não é contra pessoas. É só isso o recado. A guerra existe, a confusão existe, a mentalidade de soldado existe. Pedro tinha a mentalidade correta. É por isso que o Senhor, ele não diz naquele momento, passa para trás de mim, Pedro. Passa para trás de mim, Satanás. Ele não diz, porque a mentalidade de Pedro estava perfeita. Nós vivemos guerra. Só que não é contra a carne nem sangue. É só isso. Não é contra o seu irmão. Não é contra aquele vizinho chato. O vizinho chato está sendo usado por Satanás. O seu trabalho é ganhar ele por meio do seu fanatismo, lunatismo e ativismo. E aí a gente conversou na célula na terça-feira. Algumas pessoas estavam lá que terrenos são trabalhados, são anos de trabalho. Só que esses anos de trabalho agora, eles estão se alongando. Antigamente, você ficava 10 anos orando por um marido que não era crente. Hoje em dia, pode esquecer que o marido morre sem virar crente. Porque a gente dialoga. Não. Eu não estou dizendo que você tem que brigar com o marido, nem matar o marido, nem esfaquear o marido. Não estou falando isso, não. Eu estou falando que você tem que botar o seu joelho no chão e orar pelo seu marido, orar pelos seus filhos. Quantos aqui estão orando pelos seus filhos todos os dias? Quantos aqui juntam a sua família e vamos fazer um devocional juntos? Quantos aqui dizem para os seus filhos, olha, filho, vai ter frevo na escola, festa junina, pode dançar, pai? Não pode dançar! Festa junina, crente não dança festa junina. Mas por que é pecado? Não é pecado. É porque se você coloca isso na sua cabeça, é daqui para ali, é daqui 2 anos, daqui 10, 15, 20, para esse menino achar que está tudo normal. Tentar acordar esse prédio. E é porque nós não sabemos botar a mão dos nossos filhos mais. Nós retivemos a nossa vara que nós estamos perdendo na próxima geração. O crente reteve a vara. O crente guardou a espada. O crente está entregando a batalha. E aí, em Hebreus, no capítulo 6, e aí, eu aconselho que os irmãos depois cheguem em casa e vejam esse versículo de novo, e depois leiam de novo, e guardem ele, leiam de novo, e aí pensem nele, leiam de novo, e aí escrevam na estante, leiam de novo, abram na Bíblia, sabe, igual católico, abre ali, Hebreus capítulo 6 e leiam de novo. Para que a gente não se esqueça. Assim vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. Os ensinamentos a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos, e a ressurreição dos mortos e julgamento eterno. Vamos em frente e, se Deus quiser, é isso que faremos. 4.
Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela, mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram, ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. E aí o versículo 12, que eu comecei a palavra, que promete que você receba as promessas do Senhor, que você receba os milagres de Deus, que você receba o seu milagre, a sua fé, a sua bênção, a sua vitória. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. A gente gosta muito de pegar os versículos que dizem que você vai receber a sua promessa e esquecer do que está falando atrás. Quantos de nós crucificaram Cristo novamente? Quantos estão fazendo isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo? Quantos estão zombando dele publicamente? Tem quantos anos que eu peguei uma pregação que eu dizia que Jesus era, toda vez que você pecava, Jesus era colocado na cruz novamente. Eu percebo tanto que eu sou um pastor ruim, porque hoje eu estava lendo a Bíblia e eu vi que a Bíblia tinha um versículo que estava escrito aquilo. E eu achava que eu tinha pensado que eu era muito inteligente. Mas a Bíblia está dizendo. Só que é muito melhor assim, né? Isso significa que eu não inventei, que não é meu, eu não adicionei nada. A Bíblia está falando há 2000 anos. Que vocês, que nós estamos crucificando Cristo de novo e de novo. E nós estamos fazendo isso porque nós esquecemos o nosso lugar, nós esquecemos a nossa posição, nós esquecemos a nossa posição de autoridade, de domínio, a sua identidade de filho, que é muito bonita. Você esquece que ela também significa identidade de soldado, identidade de general, identidade de guerreiro, identidade de alguém que vive uma guerra espiritual todos os dias nesse mundo tenebroso. Não esqueçam da sua identidade, não se esqueçam da sua identidade. A sua identidade não é de diálogo, é mentira, te enganaram. Alguém plantou no seu coração uma semente. E essa semente está florescendo no coração dos crentes. O amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Não pode. É bíblico. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se posicione, coloque na sua cabeça a posição que você está. Esqueça diálogo, é ativismo, é radicalismo, é fanatismo, é ser louco por Jesus. Para que nós possamos viver a fé real, o cristianismo real, e nós não percamos os nossos filhos. E eu estou pregando isso hoje por um desespero pessoal. Eu tenho 3 filhos. E a minha esposa, que está ali atrás, estava esses dias me dizendo que tão bonitinho as crianças, quero mais uma, mãe.
E aí eu fico pensando, meu Deus do céu. E aí ela me deu um argumento que eu fiquei até pensando, talvez eu não seja louco. Ela me disse assim, os muçulmanos estão tendo filho demais. E os crentes querendo ter um. Sabe o que vai acontecer? Ter muçulmano demais e crente nenhum. Eu falei, é verdade. Vamos povoar a terra. Vamos povoar a terra. Olha a França. A França está lotada de muçulmano. A Inglaterra lotada de muçulmano. Não pode pregar mais no metrô. Muçulmanos em todos os lugares, porque eles entraram dentro dos países e eles proliferaram. E aí os crentes agora, eles não só não querem proliferar, porque ficou no passado ter vários filhos, mas eles também não querem conversar. Nossa, nós somos amigos do muçulmano. E aí tem uma conversa da minha esposa que eu não gosto, que é o seguinte: você sabia que o anticristo muçulmano coincide com o nosso Cristo? Você sabia disso? Você sabia que o nosso anticristo, ele coincide, que coincidência maluca, com o anticristo, com o Cristo muçulmano? Uau! O Cristo muçulmano é o nosso anticristo. Significa que nunca nós teremos paz com eles. Significa que sempre haverá guerra. Significa que a vontade deles é diretamente contra a nossa vontade. Significa que se você não se posicionar, o ativista vai ganhar. E daqui a pouco o seu filho, ele já não chama mais Jacó, Noa, Theo, Dom. Hã? O filho de Jean que é crente. Miguel. Miguel que é anjo. Eu esqueci, não. Ele não chama mais os nomes do crente, ele vai chamar, sabe o quê? Mohamed. Você acha que eu tô brincando? Esses dias eu tava vendo, eu tô escrevendo um livro, tô vendo o cara que luta capoeira. E aí eu falei, pô, brasileiro. Fico muito feliz, tava lá nos Estados Unidos lutando capoeira. E aí, o nome dele não era nem um pouco brasileiro. Eu achei estranho, eu achei que ele era árabe. Porque o nome que ele usa hoje é o nome árabe. Ele foi convertido ao islamismo. Convertido. Sabe por que ele é convertido? Porque o Islã é fanático. Eles acreditam nisso. E o mais louco, tem uma versão dentro do Corão, tem uma regra que é o seguinte: se eles vierem, você tem o direito de acreditar, conversar e até dizer para ele que você não acredita no seu Deus, desde que no seu coração você acredite, você saiba que você tem uma obra para cumprir. Aí na palavra deles você pode fazer várias coisas. O nosso Deus, ele é justo. Nosso Deus é carinhoso, é misericordioso. Ele fala que não é contra carne nem sangue, enquanto o de lá está dizendo é contra sangue. É para matar. É para explodir. É para aterrorizar. A gente esqueceu que a gente está em guerra. O cristão esqueceu. Vamos ficar de pé. O cristão esqueceu. E aí eu clamo, porque eu vejo os meus filhos, e eu sei que todo mundo aqui que tem filhos tem os mesmos pensamentos que os meus. Eu não quero perder os meus filhos para o mundo. Eu não quero perder os meus filhos. Eu não quero que ele cresça no mundo mau. Eu não quero que ele cresça nesse mundo tenebroso. Eu não quero que ele cresça manchado. Até quando nós vamos perder os nossos filhos? Será que os 4% vão sair só daqui? A gente vai perder a geração da frente toda? Eu estou pregando isso porque eu sinto desespero e eu clamo para vocês que vocês sintam o mesmo assombro, a mesma surpresa. Não se acomodem, não pensem em diálogo, não se coloquem na posição de filho que não precisa fazer nada, se coloquem na posição de filho que luta e que guerreia. Amém? Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, ó Pai, eu clamo ao Senhor que esses terrenos, ó Pai, esses corações sejam todos terrenos
Deus, cada um receba, ó Pai, essa palavra, e que como terreno fértil, essa semente entre, ela crie raízes, ela cresça, e que nós possamos, assim como a Tua palavra diz, não, ó Pai, ser de pessoas de diálogo, não, ó Pai, ser pessoas que são convencidas, não pessoas que perdem a próxima geração, mas sim, ó Pai, filhos, ó Pai, fanáticos por Ti, loucos por Jesus, ó Pai. Aqueles, assim como a igreja primitiva, que em qualquer situação que eles diziam, eram mártires, eles morriam, eles diziam, eu não perco a minha salvação por causa da minha vida. Eu oro, ó Pai, eu clamo para que nós tenhamos o mesmo fervor, o mesmo amor, a mesma loucura pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo, ó Pai, por uma mudança de mentalidade, mas uma mudança de mentalidade, ó Pai, nada de amenidades, uma mentalidade radical, uma mentalidade que acredita em transformação, uma mentalidade inabalável, ó Pai, para que nós não sejamos mais convencidos por Satanás, por meio da cultura de Satanás, do maligno, deste mundo tenebroso que nos tem afetado, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus eu clamo, ó Deus, que cada um saia daqui hoje, ó Pai, sabendo o seu trabalho, de coração aberto e rasgado, sabendo que sobre o peito está cingindo, ó Pai, a sua couraça da justiça, sobre a cabeça o capacete da salvação, sobre a mão a espada, o cinturão da verdade, o sapato na preparação do evangelho, o escudo da fé, porque nós somos guerreiros e nós vamos vencer essa guerra no nome do Senhor Jesus o Cristo. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Amém.